Várias pessoas já me mandaram mensagem me perguntando se eu já tinha contado aqui no canal sobre essa experiência de estar dormindo espiritualmente e de repente acordar, mas eu não tinha contado ainda detalhadamente. Então o vídeo de hoje é Desperta, tu que dormes. Na verdade, eu sempre falo que eu acordei no início desse ano de 2018, né? Que foi que as coisas realmente começaram a mudar pra mim espiritualmente. Agora eu uso óculos. Na verdade, eu já usava óculos, mas não usava, né? Muitos anos que eu já tinha abandonado o óculos, mas a situação ficou muito difícil, chegando perto dos 40 e eu não tive pra onde correr, então agora eu tô de óculos. Então você vai reparar que a gente vai ter um círculo que é o reflexo da iluminação, eu não tenho como tirar, mas a gente se acostuma, porque pra mim ficou muito melhor agora conseguir ver a câmera e ver a telinha que tem do lado da câmera de óculos, porque antes estava bem difícil. Mas não começou esse ano. Tudo começou em 2017, mais pro início do ano de 2017. 2017 foi um ano muito difícil e eu acredito que tem a ver com essa questão. Foi um ano que Deus realinhou algumas coisas na minha vida, ajustou o foco de algumas coisas que estavam meio perdidos e foi um ano muito doloroso. E eu percebi como que a gente aprende com a dor, e a gente aprende muito mais com a dor do que com a alegria, né, com a felicidade. E 2017 fez parte desse processo, né, em que algumas coisas tiveram que ser mudadas e transformadas, a forma como eu mesmo estava levando a minha vida. Realmente Deus precisou dar uma sacudida. Foi o início, eu sinto que é como se eu tivesse uma âncora no meu pé e obviamente sem perceber, e passei todos esses anos assim, né, adormecida, e de repente quando essa âncora foi tirada e eu acordei, eu consegui crescer aquilo que já estava estagnado durante tantos anos da minha vida, porque quando eu, né, conheci o Senhor e o Senhor me resgatou, me alcançou, eu fiquei muito apaixonada, assim, o início foi muito forte para mim, mas com o tempo, às vezes a falta de alguém para te direcionar, alguém para te impulsionar, alguém para te discipular, né? Realmente eu não tive em todos esses anos alguém para me discipular mesmo, de verdade. Então eu acho que isso foi talvez um fator, não sei, mas tem uma grande parcela minha, porque eu realmente poderia ter, né, me dedicado mais a buscar o Senhor. Mas servi o Senhor com obediência e com amor todos esses anos, mas nesse estado, né, a maior parte desses anos, nesse estado de dormência espiritual. E o que eu chamo de dormência espiritual? Eu vivia pra mim, apesar de amar o Senhor, de viver, buscar viver em obediência, fazer sempre a vontade do Senhor. A gente tem esse hábito, né, de sempre, antes de tomar uma decisão, a gente sempre buscava o Senhor para o Senhor nos direcionar. Então a gente andava conforme a vontade do Senhor, mas não buscava o relacionamento diário com Deus, não tinha esse relacionamento diário com Deus. E vivia para trabalhar, criar os filhos. Na verdade, se a gente voltar um pouco antes, né, eu queria casar, né, que era o sonho da minha vida, era constituir uma família, então eu queria muito casar, foquei muito tempo nessa questão. Depois, né, o Leandro apareceu, casei, queria ter filho logo de início, então foquei muito tempo na questão de ter filho. Depois eu queria ter um trabalho meu, o Senhor me deu o trabalho, mas também fiquei muito focada, dedicada na questão de trabalhar. Então a gente vivia nossas vidas, né, para nós mesmos, né, com o nosso trabalho, com aquilo que a gente ia fazer, com as contas, né? Fazendo contas, pagando contas e totalmente imersos na rotina do dia a dia, focados somente nisso. E vivendo e acreditando que a vida era só isso. Porém, eu preciso dizer que, na verdade, eu vou focar mais nisso em outro vídeo que eu quero falar, né, sobre outras coisas, mas eu sempre tive um desejo muito grande de fazer algo relevante para o Senhor. Eu não sei se já cheguei a mencionar isso aqui, mas eu sempre tinha esse incômodo e sempre tinha essa mesma conversa com o Leandro de que não podia ser só isso, não podia ser só ir na igreja no domingo à noite, não pode ser só isso, tem que ter mais que isso. Eu tinha esse desejo de fazer algo relevante para o Senhor, mas, né, na minha condição, na minha rotina e também na minha condição de pessoa extremamente tímida, né, acreditava verdadeiramente que eu ia ficar naquela condição para sempre. Eu achava que isso nunca ia acontecer, era um desejo só do meu coração, mas que nunca ia acontecer. Enfim, depois de todo esse
rebuliço do ano de 2017, foi um ano muito difícil, foi um ano que eu considero que sentimental, eu fui lá no fundo do poço e voltei. No início desse ano eu fui lavar louça e não estava frequentando uma denominação, né? Já estava há alguns anos sem frequentar uma igreja, sem fazer parte mesmo de uma igreja, né? Eu estava lavando louça, resolvi pegar o celular e colocar uma ministração para assistir. Foi lá do canal do Jesuscope e foi aquela, eu acho que eu coloquei no vídeo, né, sobre as pregações que marcaram a minha vida, não sei se coloquei lá, mas era Casamento entre Seres Eternos. E eu coloquei essa ministração, essa pregação para eu assistir. Eu não sei explicar, as pessoas me perguntam se eu fiz alguma coisa. Eu acho que eu não fiz nada. Foi parte do processo de Deus, de realinhar a minha vida e de repente me acordar. E eu assisti e pra mim foi uma mensagem completamente diferente daquilo tudo que eu estava ouvindo sempre. E eu fiquei muito impactada com o foco daquilo, porque hoje o que a gente ouve muito é que você tem que buscar ser feliz, né? Você tem que buscar ser feliz. Mesmo nós, como cristãos, sabendo que, né, que Deus não é a favor do divórcio, óbvio que tem parênteses aí, tem exceções aí, né? Mas Deus é a favor da família, né? Quer construir a igreja a partir da família. A gente tem essa ideia de que a gente tem que ser feliz. Se não tá feliz ali, você tem que partir para outra, né? Existe essa mentalidade. Então, quando eu assisti uma ministração que dizia que, na verdade, o objetivo meu como esposo e do Leandro como esposo era ajudar o outro a chegar na eternidade, e para isso você precisaria muitas vezes perdoar o erro do outro, eu fiquei muito impactada com aquela mensagem. Era indo totalmente contramão daquilo que o mundo tem falado hoje. E depois disso eu quis assistir outra, quis assistir outra. E eu senti que eu fui muitas vezes assistindo uma ministração, eu fui muito quebrantada. Eu não sou de ficar chorando, não sou uma pessoa de chorar, assim. Você não vai, se você for lá na minha igreja, você não vai me ver chorar todas as vezes. Às vezes o Espírito Santo vem e eu choro, mas não sempre. Então não é uma coisa comum. Então eu fui quebrantada muitas vezes assistindo essas ministrações e comecei a querer mais e mais e mais dessa mensagem diferente de Deus vai te dar a sua vitória. Porque até aqui eu estava muito acostumada com esse estilo de mensagem, Deus vai te dar a sua vitória, que é uma mensagem focada naquilo que Deus pode fazer na sua vida mesmo, né? Como essa questão que eu tô falando, da sua rotina, do seu trabalho, dos seus filhos, daquilo que Deus pode fazer na sua vida nessa terra. E geralmente é assim, né? E de repente eu senti como uma convocação para algo maior. Como se eu nunca tivesse realmente morrido para mim e deixado Cristo viver em mim e viver a vontade de Cristo. E não tô falando da vontade de Cristo, mas de eu moro aqui ou eu moro ali, mas de como eu realmente vou gastar a minha vida. E isso foi muito forte para mim e eu fiquei muito encantada, impactada e desejando viver mais de Deus. E nesse mesmo processo veio essa fome muito grande de ler a Bíblia, de orar. Eu sabia que nada ia ser construído, né? Obviamente, de início eu já entendi. Nada vai ser construído se eu não começar a ter esse relacionamento com o Senhor. E aí eu comecei a ler a Bíblia e comecei a orar. E no início, né, eu ia orar e não sentia absolutamente nada como antes, já contei isso aqui. E de repente eu comecei a ter experiências na oração e isso foi transformando. Então, na verdade, eu não posso dizer que foi alguma coisa que eu fiz e que existe uma receita mágica. Eu posso dizer algumas coisas. Primeiro, que o problema maior de quem está dormindo é que você não sabe que você está dormindo. Você só sabe que quando você acorda. Eu não tinha real noção da situação espiritual da minha vida. E eu só tive realmente o dia que eu despertei. E quando eu despertei, comecei a realmente a buscar, eu vi que, na verdade, isso começou a reorganizar toda a minha vida. E eu vou falar assim, eu estou vivendo num processo de dores de parto, porque eu tenho dias muito sofridos dentro da minha mente, do meu espírito, porque eu sinto como se eu já estivesse numa outra vida completamente diferente, mas ainda vivendo a minha vida.
Sabe como que é? Eu me vejo hoje fazendo uma coisa completamente diferente, levando uma vida completamente diferente da que eu tenho hoje, porém as coisas não são assim, não são de um dia para o outro, então eu ainda estou vivendo a minha vida, então eu sei que Deus está gerando muita coisa em mim, e muita coisa ao mesmo tempo, e muita coisa muito rápido, e isso tem às vezes me deixado meio assustada. Se eu posso dar alguma sugestão, alguma dica, algum conselho para as pessoas que me perguntaram como ter esse despertamento, eu acredito que a partir do momento que você desejou isso, porque você viu que você estava nesse mesmo estado, né? Que você está nesse mesmo estado. Então eu acredito que se a partir do momento que você realmente pensou que, olha, a minha vida do jeito que tá não tá certo, não tá boa assim, eu preciso realmente ter uma transformação espiritual, eu acho que esse já é o primeiro passo. E aí eu vou te falar o que eu fiz. Eu fui buscar o Senhor. Eu fui fazer tempo a sós com Deus, que eu nem sabia que isso existia. Fui começar a ter o meu tempo todos os dias com Deus, de orar, de cantar, de ler a Bíblia. E sempre gosto de ler a Bíblia antes de dormir. Tenho me esforçado para Jesus ser a primeira coisa que eu penso de manhã, a última coisa que eu penso à noite. E eu acredito que automaticamente Deus vai fazendo essa transformação. Então, minha dica para você é essa: busque o Senhor, ore, vá fazer o seu tempo, separe um tempo, isso é importantíssimo para você separar. Às vezes a rotina da gente é muito difícil, mas a gente tem tempo sim, como eu sempre digo que eu dizia que não tinha tempo, mas eu passava muito tempo assistindo filme e seriado que eu poderia ter dedicado ao Senhor. Qual a conclusão que eu posso tirar de todo esse processo? Que muitas vezes a gente acredita que um momento de dor é o deserto, é a prova, é a luta, é aquilo que Deus está nos provando, e muitas vezes a gente não entende porque está acontecendo, mas Deus tem um propósito para todas as coisas, e eu agradeço a Deus muito por esse período difícil que eu vivi, porque foi Ele realmente que me liberou para conseguir viver muito mais de Deus, e na verdade só o início, que eu acredito que é só o início. Então muitas vezes a gente realmente acha que é o fim do mundo, mas na verdade é o início. E eu vou deixar 2 versículos para você meditar hoje. Efésios capítulo 5, verso 14, parte B, diz assim: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. E Isaías 60, verso 1, levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Fica assim, até a próxima. Beijo. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, pois assim você também me ajuda a levar o Evangelho para outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para você receber notificação logo que o vídeo for pro ar. Tchau! Sim, meu celular está tocando. Sim, tem um celular tocando. Eu tenho que esperar tocar, porque eu não vou levantar daqui, não. Vai tocar 3 horas.